Bom dia a todos. Estamos começando aqui um webinar do Banco Orinvest. A ideia aqui é falar um pouco desse tema que é super na moda, ainda mais para a gente que acompanha câmbio, que é a questão da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, e mais especificamente como é que isso afeta o Brasil. Então, estamos aqui eu, Fernanda Consorte, que sou economista-chefe aqui do banco, e a Cristiane Quartaroli. Bom dia. Que vamos falar um pouquinho desse tema, tá bom? Vamos pôr a apresentação aqui para vocês, depois eu abro 10 minutinhos para pergunta. Espero que gostem. Vamos lá, gente. Essa guerra comercial, a gente já tem falado, quem acompanha os meus textos, quem acompanha os nossos áudios, enfim, sabe que eu tenho falado disso regularmente, é um tema que está no mercado, porque afeta diretamente as negociações de câmbio, e acontece que, aparentemente, eles estão entrando aí, China e Estados Unidos, depois de 1 ano e meio de desavenças, numa rota de acordo. Só que, na nossa visão, esse acordo ele pode ser bom, mas ele pode ser ruim também. Então, vamos falar um pouquinho nisso. Então, hoje eu vou falar um pouco, eu vou colocar em perspectiva, né? Então, quem são os personagens dessa novela, quem que participa mais ativamente nisso para a nossa história aqui. Conhecer um pouco essa novela, essa história, onde é que a gente está, de onde a gente veio. E aí, por fim, eu falo um pouco dos efeitos na economia local, mas dessa vez eu vou falar no âmbito macroeconômico, mas também no âmbito micro, né? Como é que atinge alguns setores, tá? E daí a gente encerra para a conclusão. Vamos lá. Bom, quando a gente coloca em perspectiva, é importante saber quem são os personagens e o tamanho deles, tá? Quando a gente fala de Estados Unidos e China, é claro que são dois grandes conhecidos, mas é importante lembrar que os Estados Unidos, ele é o maior país do mundo, né? Ele representa quase 25% do PIB mundial, tá? E a China, por sua vez, ela é o segundo maior país do mundo, né? Então eu diria que é o maior país emergente, que representa aí 15% do PIB mundial. Então são dois gigantes, a gente está falando aí nesse tempo todo de um duelo entre dois gigantes. E o Brasil está aqui nessa terceira setinha, que nós somos pequenininhos, a gente tem só 3,6% do PIB mundial, mas dentro dos emergentes a gente tem uma exposição importante, a gente é até grandinho dentro dos emergentes, ainda mais dado o nosso nível de liquidez, né? O quanto é que é fácil colocar e tirar dinheiro do país. Bom, diante disso, então, como é que esses personagens todos se intercalam, né? Então, vamos falar um pouco aí de como é que é essa guerra, ou essa novela que eu costumo falar, entre China e Estados Unidos. Então, mais especificamente, essa novela se iniciou em 2018, quando a gente teve os primeiros anúncios aí de aumento de tarifas para produtos chineses que eram importados pelos Estados Unidos. E até hoje, os Estados Unidos impôs 550 bilhões de tarifas para a China, é muita coisa. E a China, por sua vez, impôs 185 bilhões de tarifas para os Estados Unidos, né? E eles estão aí nessa guerra aí para ver quem é que ganha. Eu acho que, antes de qualquer coisa, é muito importante ter em mente que numa situação dessa, numa guerra comercial dessa, em que impera a ideia protecionista, seja de um país, seja de outro, os dois saem feridos. Né? E aí isso acaba espirrando aí para todos os outros países, né? Mas assim, antes da gente entrar nisso, vamos ver como é que foi a evolução dessa guerra comercial. Bom, primeiro, então, em 2018, né, você teve aí um aumento de mais ou menos 8,5 ponto percentual nas tarifas, porque você tinha uma tarifa mínima que era vigente aí na guerra comercial entre Estados Unidos e China de mais ou menos 3%, e daí os Estados Unidos aumentou isso para 12,4%. Muito bem. Isso foi mais ou menos 10% em 200 bilhões de produtos e 25% em 50 bilhões de produtos. Depois disso, a gente teve uma escalada grande em maio desse ano, que a gente viu um aumento aí das tarifas de mais ou menos 6 pontos percentuais, chegando a uma tarifa média de 18%. E daí, se vocês lembrarem, eu vou mostrar isso mais a fundo nos próximos slides, vocês vão ver que em maio desse ano a gente teve uma questão no mercado ruim, e a gente viu, a despeito aí do que estava acontecendo aqui dentro, internamente, sobre a reforma da Previdência, enfim, se vocês olharem no gráfico,
Vocês vão ver que justamente em maio desse ano foi quando o dólar bateu lá os R$ 4, 4 e alguma coisa. Bom, e daí a gente teve o último escalada, que foi o maior acirramento da guerra comercial, que aconteceu no anúncio do dia 1º de agosto desse ano. Então, eu coloquei aqui que foi um acirramento, porque, de fato, houve um aumento aí de 3 pontos percentuais de tarifas de produtos chineses importados para os Estados Unidos, mas desta vez a China não deu passos atrás. E daí a gente viu desvalorização da moeda chinesa, a gente viu a China indo mais para cima, enfim, e daí tanto que começou-se a especular um cenário possível em que essas tarifas fossem para mais ou menos uma média de 30%, o que é muita coisa. Né, que não aconteceu, graças aí a uma possibilidade de um acordo que eles estão desenhando, isso está avançado, mas essa história ainda fica no ar. Então, o que eu quero dizer com esse cenário possível é que, se esse acordo não sair, eu vou entrar agora na ideia do que é o acordo, a gente pode sim caminhar para uma possibilidade dessas tarifas irem para 30%. Então, aí vocês imaginam um salto, né? Que em 2017 a gente via as tarifas médias em 3% dos Estados Unidos para a China de importação, e isso pode caminhar até 30%. Então, é muita coisa, tá? Então, quando a gente fala em protecionismo americano nessa história, é muita coisa. Isso pode sim espirrar para todos os países. Bom, diante desse acirramento que a gente viu em agosto, né, que eu mencionei agora há pouco, e daí a China, né, perdendo a palavra, ela foi para cima, né, ela desvalorizou sua moeda, ela deixou claro que ela não ia se dobrar aos Estados Unidos, os Estados Unidos e a China entraram aí num acordo que aparentemente será em fases, né? Hoje o que a gente sabe do acordo, é claro que esses acordos comerciais, eles são difíceis, eles são demorados, eles exigem muito de articulação dos países, e daí a gente está falando de 2 países cujos líderes são um pouco instáveis, né? A gente está falando do Trump e do Xi Jinping, então eles não são exatamente líderes fáceis e de fácil leitura também. Então a gente sabe que essas coisas podem trazer mais volatilidade para o mercado à frente, mas aparentemente o que a gente sabe hoje é que a gente está num acordo da primeira fase, em que foi negociado que a China deve comprar, ela tem que comprar entre 40 e 50 bilhões de produtos agrícolas dos Estados Unidos, e daí a gente está falando de soja e carne suína, basicamente. E daí lembrando que o recorde da história foi 30 bilhões, então é muita coisa esse aumento de 40 a 50 bilhões, tá? E daí a gente vai entrar no que isso é impacto para o Brasil. E também outras medidas de propriedade intelectual, de câmbio, de serviços financeiros, questões tecnológicas, né? Que entram aí a serem desenhadas nessa primeira fase. Bom, mas o fato é que a hora que anunciou-se essa primeira fase de acordos, né? Os Estados Unidos já suspenderam tarifas que iriam de 25% para 30% em 15 de outubro. Né, então, isso já foi positivo e a gente viu o mercado deu uma bela acalmada por conta disso. Agora, na semana passada, no dia 31, os Estados Unidos também excluiu tarifas adicionais que estavam em vigor desde setembro desse ano. Então, isso também foi positivo. Contudo, há aí uma ameaça clara dos Estados Unidos de que eles podem aumentar em 15% tarifas de bens de consumo em 15 de dezembro se a China não se comprometer ou não continuar comprando mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, assim, é aquela história, né? Assim, você tem uma sopra de um lado, mas sempre com uma ameaça vigente, uma situação complicada. Assim, quando a gente olha recentemente os comentários dos líderes, né, os twitters e tal, a gente vê que há aparentemente uma predisposição deles aceitarem aí um acordo disso caminhar positivamente. Tá? Mas eu sempre fico com o pé atrás, porque eu acho que qualquer volta atrás disso pode trazer muita volatilidade, sobretudo para o mercado emergente. E daí, aparentemente, teremos mais 2 fases, depois dessa fase 2, fase 3, que não foi detalhada exatamente para o público. Mas, assim, o que eu quero só passar aqui dessa ideia do acordo comercial é que ele é um acordo demorado,
e que a gente pode, ao longo deste acordo, mesmo que ele seja alcançado no final, pode trazer bastante volatilidade no mercado. Bom, e daí em termos de volatilidade, é só para vocês saberem que de fato isso acontece, né? Como eu mencionei, nesse primeiro gráfico, esse ponto que eu coloquei, Trump versus China, vocês viram que foi em maio, quando eles deram um acirramento aí na guerra comercial. Então, olha a queda das ações mundiais, né? Isso não é só Estados Unidos e China, né? O índice de ação mundial que cai toda vez que a gente tem um problema com esses dois países. Por quê? Como eu mencionei lá na frente, lá no início, são os dois maiores países do mundo. Se a gente pensa numa guerra comercial, não importa quem que vai ganhar, ou se vai chegar no acordo, o fato é que vai ter um desgaste até lá, vai ter uma desaceleração econômica desse país por conta disso, e os preços sentem, né? Então, o segundo ponto foi justamente em setembro, né, que a gente viu um novo problema aí desses dois países. Isso afetou os índices de ações de todo mundo. E num cenário que a gente olha no gráfico ao lado, em que o indicador de atividade mundial, que a gente chama de PMI, está muito fraco. Né? Então, o mundo inteiro está numa propensão de desaceleração. É claro que o motor principal é sempre Estados Unidos e China, como eu mencionei, pelo tamanho deles. Né? Mas você tem problemas na Europa, você tem questões pontuais em alguns países emergentes grandes também, como o nosso. Mas o fato é que o cenário mundial não está positivo. E uma guerra comercial como essa acaba atrapalhando muito. Tá? Então, assim, quais são os impactos que a gente vê em Brasil, né, já olhando para a nossa caixinha aqui, desse cenário, né? Mesmo que a gente caminhe para um acordo comercial, tá? O lado bom de um acordo comercial é que ele acaba a história, né? E daí a gente vai saber com que lidar a partir disso. O lado ruim é que vai ter efeito, né? Porque é o que eu falei, você vai ter de qualquer jeito desaceleração dos dois países por conta dessa guerra comercial, de uma forma ou de outra, e o acordo pode atrapalhar alguns pontos específicos, especificamente em Brasil. Mas, bom, o primeiro impacto é o que a gente chama de impacto indireto, que é via aversão ao risco. Né? E é via canal financeiro. Né? Então, assim, vamos pensar assim, se você é um grande investidor, né, na hora que você que você vê uma turbulência mundial, você pensa duas vezes antes de colocar seu dinheiro em país emergente. Né? Porque você fala, bom, o que a gente chama de flight to quality, né? De voo para qualidade. Vou pegar o meu dinheiro e vou colocar em países ricos, porque eles são mais seguros que países emergentes, num cenário em que a China pode desacelerar e pode afetar esses países. Então, esse movimento de aversão ao risco acontece sempre que a gente vê um movimento entre China e Estados Unidos. Né? E, de fato, se vocês olharem esse gráfico que eu coloquei aqui nesse slide, vocês vão ver que o fluxo de investimento para emergentes tem diminuído bastante. E especificamente para o Brasil, neste ano, está muito negativo versus outros países. Mas aí, em Brasil, a gente tem questões políticas internas, a gente tem questão de uma taxa de juros agora muito baixa, que diminui a atração desses investidores a risco. Então, você tem questões pontuais aqui, mas é claro que o movimento global acaba atrapalhando esse fluxo de investimento para países emergentes. E daí, tem estimativas de colegas meus que falam que esse impacto direto, ele pode ser até 10 vezes maior que o impacto direto. Tá? Então, é isso, porque a gente vê a taxa de câmbio desses países explodindo, a gente vê a bolsa caindo, a gente vê uma aversão a risco, uma piora na confiança como um todo, a decisão de investimento postergar. Então, de fato, pode ser um canal bem ruim. E, como eu mencionei, né, se a gente olhar nesse primeiro slide, nesse primeiro gráfico, nesse slide, você vai ver que toda vez que a gente vê movimento desse, a taxa de câmbio no Brasil, de fato, sofre. Né? Então, você tem aí, em maio desse ano, né, quando a gente viu a taxa de câmbio batendo R$4, agora em agosto também batendo acima de R$4, justamente ligada a esse movimento entre Estados Unidos e China. E especificamente, né, o fluxo cambial para o Brasil segue muito negativo, como eu mencionei, por conta de questões particulares. Né? Então, a gente tem um cenário mundial ruim para emergente, com o Brasil não se ajudando, vamos dizer assim. Então, por isso que a taxa de câmbio, ela sempre sofre uma tendência a se depreciar em qualquer turbulência que a gente vê. Já em questão de efeito direto, a gente menciona sempre que o efeito direto no país emergente, no caso do Brasil, é na balança comercial.
né? Justamente porque, se vocês olharem nesse gráfico, vocês vão ver que os maiores compradores de produtos brasileiros são justamente a China, em segundo lugar, os Estados Unidos. Né? Então, num cenário desse, em que eles desacelerem, ou seja, né, eles tomam medidas protecionistas, a economia lá dos dois países sofre, e a gente vê a economia exigindo menos produtos, o que é normal, porque você está com uma desaceleração no consumo, o país que vende para os Estados Unidos e China acaba sofrendo, que é o que a gente entende. Eu ouvi ao longo desse último ano, desde que começou essa guerra comercial, muita gente falando que isso seria positivo para o Brasil, porque a China poderia parar de consumir soja dos Estados Unidos e consumir mais para o Brasil, enfim. Na nossa opinião aqui, esse impacto positivo, eventual impacto positivo, se restringiria a pouquíssimos setores, como a Cris vai mencionar agora, né? Mesmo porque eu acho que você vai ter um custo de PIB muito grande até esse acordo ser finalizado, né? Como eu mencionei, os países vão acabar sofrendo, né? E além disso, tem alguns estudos que mostram que o Brasil só seria competitivo em mais ou menos 30 produtos, o equivalente a 3 bilhões, o que é nada, a gente exporta 185 bilhões, então 3 bilhões de 185 não é muita coisa, né? Então, é importante sempre lembrar que o grande vácuo de Brasil, o grande problema de Brasil é a infraestrutura. Então, mesmo num cenário em que não tenha mais relação comercial entre China e Estados Unidos, e eles resolvam demandar tudo de Brasil, um cenário hipotético desse, a gente não teria infraestrutura para enviar os produtos no ritmo desejado por China. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar que você tem um efeito positivo. Eu, particularmente, vejo muito pouco. Eu vejo efeito negativo pelo efeito indireto, como eu mencionei, de aversão ao risco, e também vejo efeitos negativos via setores, tá bom? Então, vou passar aqui a palavra para a Cris, que ela vai falar um pouco do como é que os setores agem aí em relação a essa guerra comercial. Cris? Bom, primeiro, pegando o gancho aqui da Fernanda, a gente vai falar um pouquinho do setor agropecuário, tá? O setor agro, ele é muito importante para o Brasil, ele representa ao redor aí de 23% do PIB. O Brasil é o país da agricultura, né? Ele é o terceiro maior exportador do mundo. E para quem que a gente exporta principalmente? Para a China. Então, por isso que é o que a Fernanda falou. A gente vai mostrar aqui um setor principalmente que a gente pode ter muito problema por conta do acordo entre Estados Unidos e China, e um outro setor que pode até ajudar um pouquinho, então, entrando no sentido inverso aí, né? Um pouquinho para falar do setor agropecuário, a gente dividiu ele em 3 partes, tá? A produção agropecuária, ela está dividida entre campo agrícola, que aí a gente depende de investimento, estudos e clima, que teoricamente aqui no Brasil, como eu vou mostrar no próximo slide, a gente até está num campo positivo. A gente depende da indústria, que tem muito a ver com infraestrutura, que foi o que a Fernanda falou, não estamos assim tão bem, e a parte de transporte, que depende de logística. Então, eu destaquei aí infraestrutura e logística, porque são 2 setores que estamos precisando melhorar muito no Brasil, tá? E aqui entrando um pouquinho, aprofundando um pouquinho mais nessa questão agropecuária, no primeiro gráfico aqui, a gente pode ver que tanto a produção quanto a área plantada no Brasil, ela teve um crescimento importante aí desde meados aí de 1999, principalmente por conta de investimento público, modernização, mecanização da lavoura. Então, isso ajudou muito toda essa parte de agribusiness aqui do Brasil. Além disso, a gente também tem o crédito acessível. Principalmente, a gente tem visto um crescimento aí do crédito para os pequenos produtores, tá? Isso também é bem positivo para o setor agropecuário. Entrando um pouquinho mais no detalhe dos subsetores, a gente vai falar a respeito aqui da balança comercial. O Brasil, ele exporta 42% do total das nossas exportações. Agro é o que representa, tá?
o Brasil exportou 101 bi em produtos agrícolas em 2018. E o principal comprador nosso é a China, como eu mencionei lá atrás, tá? Além disso, o principal produto exportado do Brasil é a soja. Seguido por celulose, farelo de soja, carne de frango e carne bovina. Como vocês podem ver no quadrinho aqui do lado, a China é o principal consumidor de todos esses produtos, tá? O segundo país que mais exporta do Brasil é a União Europeia e, em terceiro lugar, os Estados Unidos. Então, a gente está falando aqui dos dois grandes principais importadores nossos aqui, que é a China e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está em terceiro lugar, mas ainda assim ele é muito importante para a gente, como a Fê mencionou também lá atrás, tá? Entrando agora na parte de subsetor, eu vou comentar um pouquinho da soja, porque ele é um setor bastante importante para a gente, principalmente nessa questão aí, Estados Unidos e China. O Brasil ele é o segundo maior produtor de soja do mundo, seguido dos Estados Unidos. A gente exporta 60% da nossa produção, tá? Internamente, a gente consome por volta de 40 mil toneladas aí no ano, tá? A gente tem um consumo constante de soja e o restante disso a gente exporta principalmente para a China, tá? Aí que a gente entra na questão da guerra comercial Estados Unidos e China. O porquê que isso pode não... o porquê que o acordo entre Estados Unidos e China pode não ser tão bom para a gente, para esse setor, tá? Só para detalhar um pouquinho mais aqui, os preços de soja, eles respondem rapidamente ao câmbio, tá? Então, também é bastante importante frisar isso, tá? Entrando na questão da concorrência aí que os Estados Unidos e o Brasil teria no mercado de soja com relação à China, em setembro aconteceu que o Ministério do Comércio da China disse que as empresas chinesas elas deveriam fazer compras significativas de produtos agrícolas, tá? Principalmente de soja e de porco dos Estados Unidos, como parte do acordo comercial deles, tá? E isso de fato aconteceu. Em setembro, teve uma semana que a China importou dos Estados Unidos cerca de 840 mil toneladas em uma semana, tá? De produtos agrícolas, principalmente de soja, dos Estados Unidos. Se a gente fizer um exercício simples aqui e extrapolar esse valor para o ano, isso representaria 42 milhões de toneladas no ano, tá? O que é bastante coisa e que teria um impacto importante e relevante para o Brasil. E aqui a gente mostra por quê, tá? Em 2017 e em 2018, como vocês podem ver, a China, ela importou tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos um total de 84 milhões de toneladas de soja, tá? O que aconteceu? Como vocês podem ver aqui, em 2017, a China, ela importou 51 milhões de toneladas do Brasil e 33 mil toneladas da China. Em 2018, como os Estados Unidos e a China estavam brigados, o Brasil ganhou com isso, tá? Ganhou cerca de 40 mil toneladas aqui, como vocês podem ver nesse segundo gráfico aqui. Então, a quantidade importada de soja da China do Brasil aumentou cerca de 40 mil toneladas aí. Então, a gente teve um ganho em 2018, desculpa. Qual que é o problema que a gente tem agora em 2019? Se esse acordo realmente acontecer, o Brasil pode perder, porque a China ela vai acabar importando mais soja dos Estados Unidos. Então, o Brasil teria uma perda aí de cerca de quase 40%, tá? Isso seria muito ruim para a nossa balança comercial. Inclusive, a gente já viu isso nos dados de setembro, já teve uma diminuição significativa, tá? Principalmente por conta de produtos agrícolas, tá? E principalmente por conta de soja. Por outro lado, a gente tem um outro setor que poderia possivelmente ser beneficiado por conta do acordo comercial, que é o caso da carne bovina. O Brasil, ele é o maior produtor de carne bovina, tá? A gente tem um consumo interno muito significativo. O Brasil consome 80%
do total da nossa produção mais importação, e ele exporta apenas 10% do suprimento, ou seja, a gente tem espaço para exportar mais. Resta saber se a China vai querer importar da gente, porque hoje a China importa mais dos Estados Unidos, tá? E de outros países. Quais são os problemas que a gente teria nesse setor? Problemas relacionados com barreira sanitária. O setor exportador ele depende bastante de câmbio, então a taxa de câmbio também influencia bastante aqui, e é um setor sensível ao aumento de custos de milho e de soja. Mas a gente vê aqui que seria um setor que a gente teria como ganhar um pouco por conta da guerra comercial entre Estados Unidos e China, tá? No próximo slide, a gente fez aqui uma análise de sensibilidade de câmbio de juros, tá? No caso da soja, muito mais dependente de câmbio e menos de juros, e no caso da carne bovina, um pouco menos dependente de câmbio e mais dependente do mercado interno, né? Então, foi o que a gente resumiu aqui. Um acordo comercial entre Estados Unidos e China, no caso da soja, seria ruim para o Brasil, porque dólar mais alto é bom para exportação, mas a China é o maior importador e vai reduzir a importação do Brasil, porque vai importar mais dos Estados Unidos, tá? No caso da carne bovina, a gente teria para ganhar, porque tem a questão da gripe suína na China, pode favorecer o Brasil, porque a China poderia passar a importar mais desse produto do Brasil, tá? E quais são os pontos que a gente precisaria melhorar aqui no Brasil para que o nosso agribusiness ficasse ainda mais importante do que já é, tá? A gente elencou aqui 4 principais pontos, tá? O primeiro deles seria uma promoção de imagem do agronegócio brasileiro, que aí seria uma questão que o governo deveria entrar com propaganda, enfim, mostrar que a gente tem insumos, a gente tem como ser melhor nesse setor, tá? Precisaria de ter uma maior negociação e acordo, redução das barreiras e, principalmente, a resolução das incertezas políticas, que aí é o que diz respeito a Estados Unidos e China, tá? Agora eu vou passar para a Fernanda de novo, porque ela vai fazer as considerações finais e depois a gente vai abrir para perguntas. Bom, gente, então a gente quis passar um pouquinho como é que está o patamar da guerra comercial, né? Como é que está esse processo de acordo, que vocês perceberam que ele ainda está andando, mas ele ainda está um pouco incipiente, como é que isso pode ter efeito em Brasil, tá? Então, eu acho que a principal mensagem é falar que há uma rota de acordo comercial entre Estados Unidos e China, mas ele vai ser dividido em fases. A primeira está em andamento, e as outras devem levar tempo, e ao longo dessa história a gente pode ter volatilidade. E daí quando a gente fala em ter volatilidade no câmbio, né? Porque o câmbio é justamente a variável de aversão ao risco, e mesmo porque, como eu mencionei, você tem 2 impactos, né, dessa história, né? Você tem impacto indireto e o direto. O indireto é por via financeira e já tem afetado, né? Eu mostrei ali naquele gráfico vários episódios em que a taxa de câmbio vai para cima de R$4, movido por essa questão internacional, né? E o efeito direto, que é via balança comercial, né? Porque ambos países, China e Estados Unidos, são nossos maiores parceiros comerciais. Então, qualquer coisa que aconteça com eles lá, né? E daí, como eu mencionei, uma guerra comercial, não importa se os dois vão sair ganhando, se um vai sair ganhando, o outro vai sair perdendo, vai ter uma desaceleração econômica no meio dessa história, e aí os países que acabam sendo afetados, que são exportadores para Estados Unidos e China, né? Quando a gente olha especificamente para o Brasil em termos de setor, né, a gente entende que o setor mais afetado deve ser o agropecuário, mesmo porque as exportações de agro são super importantes dentro da nossa pauta, elas representam mais de 40%. E um impacto positivo, contudo, se restringiria a poucos setores, né? Como a Cris mencionou, acho que o de carne bovina, com essa história da gripe suína, né? E uma melhora
recursos da China, ele talvez passe a preferir a ingestão de carne bovina, e daí o Brasil pode ganhar nessa história. Eu acho que o setor de carne bovina pode ser um outlier, né? Pode ser uma questão fora aí, e ganhar com essa guerra comercial. Mas, de forma macro, eu acho que o Brasil tem mais a perder. Né, eu acho que você tem, como eu mencionei, tem efeitos diretos e indiretos que podem piorar. Né? Então, a gente destaca a questão da soja, dado que somos um exportador importante no mundo, e se a China tiver que comprar, dado como acordo entre Estados Unidos e China, a gente pode perder bastante, tá bom? Bom, é isso, eu espero que tenha sido elucidativo, que tenha ajudado, espero que tenham gostado. A gente abre aqui uns minutinhos para perguntas. Obrigada. Obrigada. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas. A primeira pergunta que a gente recebe aqui é qual que é a previsão para o acordo final entre Estados Unidos e China? Olha, gente, essa pergunta ela é quase de $1 milhão, né? Assim, a gente tem visto uma série de altos e baixos dessa história. Aparentemente, como eu mencionei, a gente entrou numa rota de acordo, mas como ele vai ser faseado, vai demandar tempo, e principalmente como se tratam de dois líderes instáveis, né? Ano que vem tem eleições nos Estados Unidos, eu acho que pode demorar. Né? Eu acho que está longe da gente ter um acordo completo, mas pelo menos a gente está numa rota aí. Vamos ver. A segunda pergunta é se tem algum outro setor que não seja de agro que pode ser prejudicado. Quer responder essa, Cris? Acho que sim, acho que o setor de minério de ferro poderia ser um setor prejudicado também, porque o Brasil exporta bastante para a China esse produto. Então, acho que se tivesse que apostar, talvez seria esse o setor que poderia ser prejudicado além de agro, tá? E daí tem uma terceira pergunta aqui, que é o que o Brasil pode fazer para melhorar essa questão de exportação? Quer responder essa? Acho que principalmente infraestrutura, né? Que é o principal problema do nosso país. Competitividade. Mesmo que, vamos supor que a China resolva importar muito da gente, a gente não, foi o que a Fê falou lá no começo, a gente não vai ter infraestrutura para mandar produto para eles. Então, eu acho que o principal problema nosso aqui é resolver a questão da infraestrutura. Eu concordo. Bom, essas são as perguntas, espero que tenham gostado, a gente fica aqui à disposição. Essa apresentação vai estar disponível nas nossas redes sociais, tem dentro do site do banco um blog que você consegue acessar nossas publicações, ficamos aqui à disposição. Bom dia, bons negócios. Dia.